Olá meus amigos, bom dia aí, bem-vindos ao nosso canal. A nossa missão de hoje é plantar em um vaso, no caso eu estou usando um balde aqui, uma muda de uva, é isso mesmo. Cavalo franco, como pé franco, como muitos dizem. Pé franco o que que é? É uma estaca que do ano passado que eu fiz de uva. E ela enraizou, já está num localzinho lá, e eu vou tirar ela agora. Não é o local definitivo dela, e eu vou tirar e vou transplantar. Para isso, o que eu fiz? Eu peguei um baldezinho aqui, um balde mais ou menos 20 litros, que ele tem uma profundidade boa aí para formar uma boa condição de raiz da planta. Coloquei um substrato aí dentro. Importante colocar calcário, a uva responde bem ao uso do calcário também, além do calcário, além de regular a acidez do solo, ele vai matar muitos nematóides aí, micro-organismos maléficos, não aqueles bons, tem os bons e tem os ruins na terra. Ela ajuda a matar esses nematóides ruins aí, os micro-organismos ruins, tá? Então nós vamos lá escolher a nossa muda, que a gente fez o ano passado. Eu tenho vídeo mostrando essa muda, tá? Essa aqui, ó, que vocês estão vendo, por exemplo, não é de uva, lógico, é de figo. Esse aqui é o figo pingo de mel, olha só. Normalmente, a dica que eu tenho vídeo também mostrando como se faz, a gente faz com o diâmetro do tronco, diâmetro de um lápis, tem maior índice de pegamento. Essa aqui eu fiz com ela bem grossa. Como eu podei o meu pé, eu digo, vou fazer uma tentativa. O máximo que vai acontecer é não dar certo. Só que deu certo. Ela pegou. Pegou e tá bonita, ó. Tá vendo? Tá bem bonita, bem forte. É sinal que ela enraizou, que ela gostou da terra, do substrato que eu dei. Gostou da estrutura desse solo. Tem uma estrutura de solo também. E ela pega. Ó, por estaca. Isso aqui é um pé de amora de árvore. Tem um videozinho também dele, ó. Também é por estaca. Essa aqui encontrei na estrada aí um pé. Fui lá, tirei uma estaquinha, plantei, tudo usando o método certo. Tem que ter cuidado, né? Às vezes não pega. Tem plantas que elas têm um índice de pegamento muito mais fácil do que outras. Tem umas que são mais difíceis, outras são mais fáceis. O figo ela é mais fácil. Essa ameixa aqui também ela é mais fácil de fazer o pegamento, e a nossa muda de uva também não é tão difícil se usarmos os métodos corretos, né? Aqui outra de figo, ó. Também tudo por estaca, ó. Também, ó, figo, tá vendo? Ó. Essa aqui também usei uma um pouco mais grossa, também pegou. Não é o normal, a gente não faz isso com ela já mais velha, tá? Para não carregar a idade da planta. Quanto mais velha, ela carrega a idade da planta. Então o bom é pegar um galinho mais fininho, mais jovem, e além do índice de pegamento dele, se for melhor, ele não carrega tanto a idade da planta, né? Então vamos lá agora buscar a nossa muda de uva para transplantar aqui pro vaso. Então aqui estão as nossas mudas que eu transplantei. Transplantei não, que eu plantei. Olha só, de uva. Essa aqui é uma delas, ó. Olha lá o galinho dela. Ó. Isso aqui é maracujá. Ó, o galinho. Só que essa aqui tem um detalhe dela. Eu tenho um parreiralzinho aqui em cima. Estão vendo esse parreiralzinho? Um parreiralzinho improvisado aí, meio rústico. Mas eu vou guiar essa aqui para esse parreiral ali. Então essa aqui eu não vou tirar, tá? Eu só vou fazer a desbrota necessária aqui, que tem muitos galhos aqui, para ela concentrar a energia da planta em uma única rama, e lá em cima eu divido ela, tá? Então essa aqui eu não vou tirar, vou deixar aqui. Eu tenho outras aqui, ó. Outras estacas, ó, essa aqui é uma estaquinha. É provável que eu tire essa, ou se não, essa aqui é outra ali, ó, tudo estaca. Já está enraizada, é de um ano. Foi da poda do ano passado.
Aqui eu coloquei dois tipos de uva aqui, nessas estacas aqui. Eu coloquei a Isabel e coloquei da Niágara rosa também. Niágara ou Niagara, como muitos chamam. Aqui tem outra, ó. Todas essas, aqui eu tenho 3, 4 sobrando aqui. Sobrando não, eu vou mudar de local, tá? Vou deixar uma para ir pro parreiralzinho. E eu vou tirar uma para colocar naquele vaso lá, naquele balde na realidade. Então vamos ver qual que eu vou escolher, tchê. Tchê, como diz o gaúcho, tchê. Qual trem, como diz o mineiro, né? O mineiro é trem, né? E aí na sua região, como é que você costuma falar? Trem, tchê, bar? Comenta aí, deixa nos comentários aí. Então, há um detalhe sobre essas uvas aqui, tanto a Niágara quanto a Isabel, são uvas mais fáceis de lidar, tá? A gente tem que ter o cuidado aí com a cauda sufocáucica aí, tem que ter o cuidado aí com fungos, contra antracnose, contra míldio, que são doenças aí dos parreirais, das videiras, mas elas são mais fáceis de cultivar em relação a uvas de mesa. Isso eu já mencionei num outro vídeo também, né? Mas é sempre importante para quem não assistiu outro vídeo, então fica sabendo através desse vídeo aqui. Eu acredito que eu vou tirar essa aqui pro balde, ó. Essa aqui, lá pro nosso balde vaso. Adaptar. Tenho esse balde sobrando, já fiz os furos nele, coloquei uma compostagem boa, conforme eu falei no início do vídeo. E vamos tirar essa cidadã aqui então. Tirar ela com o máximo de raiz possível, tá? E não desmanchar o torrão. Essa é uma grande dica aí. Vamos então pegar a bichinha. Tentei tirar ela com o torrão, não foi possível, porque eu tinha plantado muito próximo de outras, então, e ela formou mais raízes do que eu esperava, até por questão de ser um ano e ter sido através de estaca. Só que o método que eu usei, ele é muito bom. Tem um vídeo que mostra aí o que eu uso aí como enraizador. Olha só, então o que eu fiz? Eu acabei cavando em roda para extrair com o máximo de raízes possíveis, tá? Que aí já tá bom também, ela vai conseguir. E trouxe um pouco daquela terra, daquele local lá, para ela já se habituar com o mesmo pH, com a mesma estrutura do solo. Então nós vamos plantar ela agora, nossa muda, no vaso. Aqui nossa mudinha, aqui nossa terra. Eu vou cavar um buraco aqui. Misturar aquela terra que ela já estava. A cinza de fogão também ela serve para regular o pH, tá, do solo, além de ser rica em nutrientes aí para o solo, como potássio, fósforo e alguns minerais. Ela ajuda também. Se tiver o calcário aí é melhor, tá? Eu recomendo. Então, ó, eu vou fazer um pouco mais fundo para que essa raiz aqui ela a raiz ficou por cima, então eu quero que essa raiz fique bem coberta ali, todas as raízes bem cobertas, tá?
Beleza. Eu dou uma pequena pressionada aqui, ó, em volta para tirar o ar, para que a raiz ela tenha mais contato com a terra, com o substrato. Eu tenho que regar agora. Lembrando que quando a gente planta em vaso, ela resseca mais fácil, desidrata mais fácil. Na terra sempre tem a umidade, tá? Em vasos ela perde essa umidade mais rápido, então a gente tem que cuidar bastante com a hidratação dela, molhar. E vamos cuidando aqui. Agora vamos molhar. Agora vamos molhar ela. Essa água que eu estou utilizando aqui é a água que eu guardo da chuva. Não que a água de torneira e essa água tratada não possa ser usada, tanto é que o pessoal usa e tal, mas como ela possui cloro, possui outros produtos aí para tratamento de água, às vezes ela é mais delicada, assim, quando as raízes mais novas são mais delicadas, algumas flores também, tem flores aí até que rejeita, tá? Então a água da chuva, ela é a melhor, a água de açude de rio aí que não é tratada, ela é melhor. E eu vou cuidar. Agora nesse primeiro momento aqui, importante não deixar ela direto no sol pleno, tá? Porque ela ainda está meio sensível, as raízes ainda não se aderiram à terra nova, ao substrato novo. Então eu aguardo um pouquinho, deixo onde tem a claridade, não escuro, né? Para continuar esse processo de desenvolvimento. Mas eu não deixo naquele sol pleno, aquele sol lá, 24 horas ali queimando ela, senão ela vai desidratar, porque ela não está absorvendo ainda os nutrientes da terra. Ela precisa aí de um tempo para começar a absorver esses nutrientes, tá bom? Então é esse aí nosso vídeo. Deixe seu like aí quem gostou, já curta nosso canal, quem não é inscrito no canal, ativa o sininho e continue assistindo aí, prestigiando nossos vídeos, tá bom? Um grande e abençoado dia a todos. Valeu!